Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia, a primeira reunião clínica desse ano. Esse ano nós estamos comemorando os 25 anos do Hospital do Rim, 25 anos de funcionamento do Hospital do Rim. Nós iniciamos também com um ciclo de homenagens. Nós homenageamos hoje primeiro a Carmen Rosa Pujol, que é assistente social do programa de transplantes, tanto do Hospital São Paulo como aqui do Hospital do Rim, já há muito tempo, há mais de 30 anos. Aqui no Hospital do Rim ela está desde o início do transplante. Também anunciamos hoje que nós começamos um programa novo que eu chamei de 15 dias fora da grade curricular para aluno de graduação, que está entre o segundo e terceiro ano, entre segundo e terceiro ano de graduação do curso médico, que vem de acordo com o que a Helena propôs na escola muitos anos atrás, que é uma área verde de ensino, e essa é uma área verde onde o aluno passa desde a infraestrutura, conhecer a infraestrutura do hospital, até a pesquisa clínica, um dia por semana em cada lugar, para ele ter uma introdução em cada um desses assuntos. Então, eu queria chamar a doutora Helena, ela é a presidente da Academia Brasileira de Ciências, ela vai falar sobre desafios para a ciência e tecnologia no Brasil. Ela tem assim, 40, 50 minutos para falar, a fala dela fica disponível no YouTube do Hospital do Rim, para quem quiser assistir posteriormente. Tá? Obrigada, Helena. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Como o Arthur mencionou, nosso colega há muitos anos, admiração, você já conhece. Obrigada. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho feito pelo Medina e toda a equipe, né? Eu sigo o Hospital do Rim desde o começo, eu lembro as discussões no conselho, na congregação. Então, para mim é uma honra, de verdade. Eu trouxe alguns dados, eu vou passar rápido por eles, mas eu acho que eu tenho que situar o que é o que a gente chama Brasil. Uai, a flecha... Qual flecha? Esta aqui? Ah, essa. Eu estava na flecha errada. Então, eu queria trazer, porque acho que é importante isso. O Brasil já começa com essa palavra, enquanto o Brasil não tirar esse eurocentrismo, a gente não vai ser uma nação. Uma nação tem que reconhecer todos os povos. O problema dos povos originários começou em 1500, não foi o Bolsonaro. 1500, nós fomos descobertos. Como descobertos? Sempre existiu, estava aqui, tinha povo, tinha cultura, tinha tradição, tinha lavoura, e a gente continua com isso. Aí, em 1808, vem a família real. 1822, a família real decreta a independência. 1889, primeiro golpe militar, é instalada a República. Marechal Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro, para vocês terem uma ideia. 1964, 85, essa é uma época que nenhum dos senhores, só alguns aqui, conhece. 1990, finalmente, primeiro presidente eleito pelo voto direto dessa nova fase da República. Aí a gente tem a Constituição de 88, a Constituinte. Então, voltando aqui, esse é um gráfico mostrando a nossa evolução. É difícil de ler, então não é nem para ler. O Brasil não podia imprimir antes da República, da vinda da família real. O professor Jorge Guimarães, que foi presidente da CAPES muitos anos, ele dizia que a gente devia agradecer todos os dias a Napoleão Bonaparte, que se ele não tivesse ameaçado invadir Portugal, onde é que nós estaríamos ainda hoje? Que a família real veio para cá. E a família real veio para cá trazendo toda a cultura portuguesa, trazendo as obras de arte, trazendo a biblioteca. É quando o Brasil começa a existir. Então, criadas as escolas de Direito, a Escola de Medicina da Bahia, depois a Escola de Medicina, que é hoje da UFRJ, mais para o Segundo Império, são criadas as escolas de agricultura. O Brasil tem a escola de agricultura mais antiga das Américas,
que hoje é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e foi por aí, é criado em 1900, mais ou menos, a Fiocruz, na época, o Instituto Oswaldo Cruz, e depois o Butantan, o Instituto Café, e aí as primeiras universidades, tem sempre umas discussões, mas, de fato, documentada como universidade, é a Universidade do Brasil, que é a UFRJ, que o ano passado, fez 100 anos, e a USP, 1934, e a nossa Escola Paulista, 1933, que esse ano está fazendo 90 anos. Então, a nossa história é muito recente, é isso que eu quero que vocês saibam. A americana, quando vocês olham na Harvard, todo mundo, 1700. Né? Só para a gente ter uma ideia, se vocês olharem os demais países da América Latina, tem uma diferença são todos latinos, mas entre a colonização espanhola e a portuguesa tem uma grande diferença. A espanhola criou universidades. A de São Marcos, no Peru, e a de São Marcos, também no México, 1550, por aí. As duas. Então, o escrever, o cultura, existia. Nós, infelizmente, foi desde o início, commodities, acabaram com o pau do Brasil, acabou com o ouro numa região. Essa é a nossa realidade. Então, o acontecer é para ter orgulho, tá certo? É nesse sentido que eu quero colocar. Como é que funciona a estrutura do fomento? O governo federal tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena CNPq e FINEP. Esses dois, a FINEP e o Ministério, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e tem uma OS, que é muito voltada à organização social, voltada para a inovação, que é a Embrapi, empresa brasileira, nos moldes do que é uma Embrapa. Tem o Ministério da Educação, com a CAPES, tem as universidades e institutos federais, tem o Ministério da Saúde, que tem o DECIT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e tem o BNDES. Essencialmente, os diferentes ministérios. E qual é a função do Ministério de Ciência e Tecnologia? Ele tem muito pouco recurso, mas ele deveria ser um articulador da ciência em todos os outros ministérios. Nos governos estaduais, o que a gente tem? Aqui, as 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa, secretarias de ciência e tecnologia, nem sempre é uma secretaria específica de ciência, ela pode estar junto. Setor privado, empresas do setor privado, empresas estatais, por exemplo, a Petrobras, e organizações não governamentais. Por exemplo, a gente tem o Instituto Serra Pilheira, que foi criado, a Fundação Itaú, tudo isso que dá financiamento, inclusive o Itaú, aquele financiamento da professora Soraya, um dos financiamentos é o Itaú, do Sou Ciência. Então, está começando o setor privado a realmente aparecer. E todos eles conversam. Governo federal com o estadual, com o setor privado, tudo isso está articulado. Esse é o modelo que foi bolado e que seria muito interessante. Só que vocês vão ver sem recurso. Aqui é o mapa do Brasil, para a gente ver a dimensão. 217 milhões, 50,8% mulheres, taxa de crescimento populacional caindo, 0,5%, e 12ª economia global, segundo o Banco Mundial. Então, não é que somos pobres, não fazemos as opções corretas, na minha visão.
Esse é um mapa, eu atualizei para esta palestra. O Brasil está lá, 1,44 trilhões de dólares. 12ª economia. A primeira é os Estados Unidos, a segunda é a China. Então, são os 15 países com maior GDP, de acordo com o Banco Mundial. É tudo dado, que é confirmado, tem a referência. Está ali o mapa do Brasil. Aqui é outro ranking, que é o Austin Rating, diz que o Brasil é a 10ª economia. Depende de como eles estão medindo. Mas aqui eu quis trazer esses outros dados. Quando a gente olha para o país nosso, nós temos que saber isso. A pobreza e desigualdade, se vocês olharem a nossa porcentagem, o índice 1,9%, participação da renda dos 20% mais pobres, 4,5%. O índice Gini, que quer dizer o mais rico e o mais pobre, nós estamos no meio. É uma vergonha. Isso mostra concentração de renda. Aí, saúde e nutrição, expectativa de vida caiu, gente. Caiu a expectativa de vida. Vão dizer que é mentira? Imunização caiu violentamente. E vai por aí, risco de ter doenças cardíacas também é uma barbárie. Eu vou deixar todos esses slides, vocês podem pegar e fazer uso deles, tá? Aqui é o IDH, nós também caímos, isso aí eu trouxe, inclusive dá uma olhada atrás de quem nós estamos. Chile é o maior IDH da região, estamos atrás da Argentina, Bahamas, Trindade e Tobago, Costa Rica, Uruguai, Paraná. É uma piada, né? E isso aqui é uma coisa que me preocupa, essas curvas. Isso aqui é a curva de população, os anos. Olha o que vai acontecer. Porque, se não querem, eu escrevi um artigo recente na Carta Capital, que eu acho que foi no fim do ano. Quem quiser, vale a pena ler. Quando eu acabei, eu não gostei, depois eu fui ler, e não sei se havia a gravação da revista, eu acho que ficou interessante, tem vários desses pontos. Mas isso aqui está mostrando que ou a gente acorda e prepara essa juventude, ou nós vamos ter problema no futuro. Quem é que vai pagar a aposentadoria, já que só compensa em dinheiro? Né? Aqui é o mundo, olha como a curva do mundo é diferente. Bem diferente da nossa. E aqui eu vou mostrar por idade. Vocês olharem, aqui, olha, por volta de 1950, 55, 60, não está só para os velhos. Né? 65 anos ou mais. Então, isso, e é bem diferente do mundo, bem diferente dos países asiáticos. Então, o Brasil tem uma janela muito estreita para dizer o que ele quer ser, não quando ele crescer, antes dele morrer. É nesse sentido que eu estou trazendo. Educação. Vou rapidamente passar aqui. Sociedade do conhecimento, é isso que é chamado século XXI. Ela tem que ter liberdade de expressão, acesso universal à informação e ao conhecimento, respeito pela diversidade cultural e linguística e educação de qualidade para todos. Isso é globalmente. E aqui está indivíduos entre 25 e 34 anos sem ensino médio. Gente, é 30%. Aqui, entre 25 e 64 anos, a minha flechinha do Brasil saiu, mas é aqui, ó. Vocês veem quantos por cento tem educação superior? É muito pouco. Os países europeus é muito mais. Aqui é a OCDE, o Brasil quer ser membro da OCDE, né? A média da OCDE, todos esses dados é da OCDE. Aqui, diferença da participação de mulheres e homens entre 25 na educação terciária. Mulheres estão com mais educação terciária,
universidade, ensino superior do que os homens, na faixa de 8% a mais. Mulheres e homens 25 e 64 anos que têm bacharelado ou mestrado e doutorado. Vocês veem que as mulheres têm mais do bacharelado, doutorado, fica mais ou menos igual, mas muito pouco comparado com o resto do mundo. E aqui é um gráfico que eu não consegui atualizar, a OCDE não tem, é de 2019, eles não têm um novo, é mostrando que quanto mais educação, maior é o salário e a renda. Aqui são as universidades espalhadas pelo Brasil inteiro, e aqui é curioso, como o Brasil conseguiu acertar... Obrigada, Medina. O Brasil conseguiu... Deixa eu tirar para não ter perigo. O Brasil conseguiu acertar na pós-graduação. Vocês veem que de 2010 a 2018 houve um aumento de 52%. Mas o que é importante é que o maior aumento foi no Norte, depois Nordeste, depois Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, isso significa que nós conseguimos expandir a pós. Aqui, a última quadrienal ainda não está tabulada, mas de 2007 não tinha, só tinha um curso, nota 6 e 7 no Norte, e agora a gente tem vários cursos, e esta última avaliação, que ainda não está computada, que acabou em 2022, ela tem um aumento ainda maior. Então, nós conseguimos acertar na pós. Aqui não vai dar para vocês lerem, mas é um artigo que saiu, que está discutindo número de doutores, e que mostra, porque uma das coisas que me irritou muito com os ministros da educação passados, é que eles diziam, para que doutor? O Brasil não precisa de doutor. Eu discordo, porque dá uma olhada, o aumento do número de doutores na China, nos Estados Unidos, quase que dobrou. Então, me desculpe, o mundo está correndo atrás da qualificação. Isso... E aqui disseram que a gente já tinha doutor demais, muito menos do que os outros países. Vocês vão ver um gráfico que eu trouxe? Esse aqui a gente deixa, eu vou deixar aí, vocês olhem depois. Isso aqui é pesquisadores em tempo integral por 1 milhão de habitantes. Vocês veem que a Argentina está melhor do que nós. E aqui é o mapa, olha o Brasil, o último dado do Brasil é 2014, o Vietnã está quase parecido com o Brasil. A China, a Argentina, e olha lá, o Reino Unido, a Alemanha, tá certo? Então, riqueza tem uma relação com a educação. Isso aí tem que aceitar. E aqui é produção científica. O Brasil está 14º entre 96 e 2021, em trabalhos publicados. E um impacto baixo comparado com o impacto, por exemplo, olhando o índice H, dos Estados Unidos. Aqui é 13º nesse mesmo período com publicações em medicina. Mas o índice H, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, 690 com todas as áreas. Na medicina, 510. Então, estão publicando, mas não está tendo leitura, não está tendo impacto. Então, não adianta número, nós precisamos de qualidade. Aqui é 2021, Brasil 14º, índice H continua 690, e a medicina 12º, mas o índice continua 510. Então, nós temos que melhorar. A outra coisa, isso aqui são trabalhos publicados
com colaboração com indústrias. Então, são nas diferentes áreas, em diferentes períodos. Então, em todas as áreas, seja na agricultura, nas biológicas, na saúde, engenharia ou exatas da terra, como é percentual, as barras variam, mas vocês veem que em todas as áreas o Brasil está tendo colaboração. As nossas universidades publicam em parceria com indústrias, porque isso também era uma acusação que se fazia para a universidade, que a universidade estava isolada dentro dela mesma. Não é real. O maior depositário de patentes são as universidades. É uma aberração, nenhum lugar do mundo é assim. A pergunta que a gente tem que fazer é onde está a nossa indústria? Demitiu o Josué, né? Mas onde está essa indústria? Onde é que está esse patriotismo? Onde é que está vamos melhorar o país? Porque tem que ser perguntado. E eu vou trazer um dado que vocês vão ficar assustados. Inovação. Quanto mais alto, não é melhor, é pior. Então, a gente conseguiu agora, entre 110 países, estar no meio, 54, a nossa posição de inovação. E esse daqui é o negócio que me assustou. Isso não é meu. Isso aí é dado, está ali, vocês podem conferir. Quem que são as maiores empresas do Brasil? Banco. 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 Tá? Isso é assustador. Porque vários bancos, indústria mesmo, Vale, a Petrobras, Ambev, que agora está meio complicada com o americano, né? Porque é o mesmo dono, não se esqueçam. Os 20 bilhões saiu, não se sabe de onde. E bancos. E depois tem a Redditor, que é serviço. Então, onde é que está a indústria brasileira? Essa é a pergunta. Como é que você muda uma economia? De agricultura, de parte, quem é que mantém o PIB? É o agronegócio, gente. E serviços, né? Financiamento. Aquele vermelhinho é o nosso Brasil, mas eu vou mostrar aqui que é melhor. O mundo está gastando investindo 2,63% do PIB, do GDP, né? Em ciência e tecnologia. Olha o Brasil ao longo dos anos. Saímos de 1,05 em 2000, chegamos em 1,21 em 2019. E agora caiu mais ainda, por isso que eles não põem as estatísticas. Isso aqui é outro dado que é assustador. O Brasil cortou os investimentos em educação na pandemia, o resto do mundo aumentou. E aumentou 78% na educação primária, aumentou 78% na ginásio, 76% no ensino médio e 81% no ensino terciário. O Brasil cortou para 10% o que ele gastava em 2010. Então, é a opção, vocês concordam com aquele PIB? E aqui, de novo, países com maior gasto, porque eles chamam de gasto, eu não gosto do nome, eu acho que é investimento, gasto anual por aluno no ensino básico, de acordo com dados da OCDE. Luxemburgo, Áustria, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Coreia do Sul, Suécia, Canadá, França e Holanda. O Brasil está aí, ó. 9.300 é a média. O Brasil é menos da metade. Então, enquanto não mudar isso... E aqui é comparativo, 2000 e 2017, como que os países evoluíram. O Brasil, vocês lembram, 1,05, 2017, 1,27.
A China foi para mais do que o dobro, Estados Unidos aumentou, a Alemanha aumentou, a Áustria aumentou muito, Japão, Taiwan, que é uma ilha, né, gente? Israel e Coreia. Agora, o grande aumento é da indústria, que para nós não existe, porque banco não investe. Eu acho gozado que eles chamam o banco é investimento e nós, educação, ciência, etc., é gasto. Eu acho que é um pouquinho ao contrário, na minha visão. Eu, quando ponho recurso na educação, eu estou investindo porque eu sei o outcome. Quando eu ponho no mercado de capitais, eu posso ganhar ou eu posso perder. É um jogo. E aqui é para desmistificar o que dizem que os Estados Unidos, quem investe, isso aí é bilhão de dólares. Então, são os diferentes departamentos americanos, quanto que cada um deles investe, e olha o aumento crescente. Isso aí é governo. O pessoal diz que nos Estados Unidos, quem investe em educação é o setor privado. Mentira. E mais ainda, o Trump, que é contra, né, negacionista, as duas vacinas, da Moderna e da Pfizer, ele colocou dinheiro público para essas vacinas saírem. Porque ele sabe que aquele recurso que ele colocou retorna em impostos mais para frente. Aqui, em 5 anos, como é que ficou o aumento dos países? Você vê que, tirando a França e a Rússia, todos aumentaram os investimentos em ciência e tecnologia. E aqui é o fundo, o único recurso que nós temos hoje, se chama Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui é mostrando quanto maior é o círculo, maior é a economia e maior o número de pesquisadores. E o Brasil é esse aqui, vocês veem que estamos muito mal, né? Conclusões. Eu nunca pensei que eu iria usar Banco Mundial e FMI em minhas palestras, mas eu estou virando adepta deles. Eles estão falando mais a minha língua do que determinados indivíduos. É chocante. Então, está lá em inglês, mas eu traduzi. Banco Mundial, um relatório que saiu em 2019, mas é referente a 2018, ele diz assim: Banco Mundial. Os alunos de hoje serão os cidadãos, líderes, trabalhadores e pais do amanhã. Portanto, uma boa educação é um investimento com benefícios duradouros. Aqui, o Fundo Monetário Internacional. Pesquisa básica, não direcionada a teórica ou trabalho experimental, pode ajudar formuladores de política a acelerar o crescimento econômico pós-Covid. Foi mostrado que a pesquisa básica é um insumo essencial para a inovação, com amplas repercussões. Pesquisa científica básica, aumento de 10% na pesquisa básica doméstica, aumenta a produtividade em 0,3%. E a pesquisa básica ajuda a criar um futuro mais verde e enfrentar mudanças climáticas. Não é, Helena? É Fundo Monetário Internacional, chocante, não é? E aqui, dados da Unesco. Em outro está difícil de ler, mas o que eles estão dizendo nesses quadrinhos é o seguinte: tem que investir em ciência. Ciência e educação é a única coisa que vai tirar qualquer nação da crise. E esse artigo eu li o ano passado, na Folha, por esse Philip Young, não o conheço, mas me chamou muito a atenção. A geopolítica e o Brasil no mundo. Não se produzem mudanças de paradigma sem um empuxo de políticas públicas. Ou seja,
O grande jogo da geopolítica será decisivo para o nosso destino. Somos uma potência ambiental, alimentar, energética, territorial e humana. Nossos recursos de poder, que não são poucos, precisam ser articulados em torno da construção do que queremos ser. Uma sociedade justa e próspera, diversificada, tolerante, antirracista e ecologicamente sustentável. Eu gostei muito, é um artigo que vale a pena ser lido. Ops, errei, peço desculpas. Aqui está escrito na Constituição, está todos os dados, o que tem que ser feito. Nas emendas, não fazem nada. E aqui aquilo que nós discutimos no começo. Isso aqui é um livro, é gratuito na internet, a educação STEM. STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A ciência, a medicina entra junto. As academias americanas de ciência, de engenharia e de medicina juntas fizeram esse trabalho e é um livro muito interessante discutindo a educação. Como é que a gente vai ter que revisitar a educação? O mundo está discutindo isso. Esse é um artigo que saiu semana passada, que está todo mundo falando, que o treinamento de doutores, do jeito que está, não está mais adequado. Ele precisa de reformas urgentes. Aqui são vários artigos, não vai dar para ler, mas fazer PhDs é mais do que treinar para a academia, eu também acho, e é isso que o Brasil vai ter que rever. Para a sociedade, precisa para a academia? Precisa, mas precisa para a sociedade, temos que ver o que a sociedade está precisando. E esse me chamou a atenção. Tem um grupo dentro dessa parte da chamada inteligência artificial, principalmente, que eles não estão querendo mais que a pessoa tenha a universidade ou college. Eles estão contratando assim que sai, porque eles acham que a pessoa vai estar mais livre para pensar. Isso é preocupante, gente. Significa que a universidade ou o college, isso é americano, né? Está deixando de cumprir seu papel. E aqui é aquele que eu falei para vocês, né? O chatbots que estão coautores. Muito prazer. O meu coautor é essa senhora aqui, essa inteligência. Vocês podem, né, colocar uma forma. E o Brasil precisa de política de Estado para educação e CTI. Em outras palavras, não pode cada governo que entra fazer a sua política. Ou a gente tem um contínuo, que é como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu a Coreia do Sul, gente, há 30, 40 anos atrás, estava muito atrás do Brasil. Hoje é maior, eu tive na Coreia. Agora, também eu vi na Coreia uma coisa que eu não vejo mais no Brasil. O amor ao país. Eu levei um susto, eu achei que era uma festa especial. Eu trabalhei todos os dias e só no domingo, antes de começar a reunião, eu fui para Seul, porque a reunião era um pouquinho fora de Seul, mas próximo do aeroporto. Estava o Luiz Davidovich, que na época era o presidente da academia, eu fui pela presidência da IANAS, que são todas as academias das Américas, e o Marcos, diretor da academia. Nós chegamos em Seul, todo mundo vestido a caráter, desde criança até pessoas de mais idade, jovens. Aí a gente perguntou o que era. Não, é o orgulho das tradições. Eles iam, tinha cerejeiras, eles se vestem, têm orgulho da tradição. Então, a gente não tem isso. Não tem, e está diminuindo. Eu acho que quando eu vejo, eu dou aula, agora eu não tenho dado, porque eu virei emérita, pendurei a chuteira, mas continuo trabalhando,
me puseram para fora porque eu fiz 75 anos, então o governo aqui no Brasil determina que você tem que ir embora, que você ficou velho o suficiente. E aí o que aconteceu? Quando dava aula, eu via aluno ou aluna colocando o pé na outra cadeira ou no encosto. E eu dizia, você sabia que isso aqui é público? Foi pago pelo imposto de gente que ganha salário mínimo? Que eles estão pagando para você estar aqui? Isso é uma coisa que a gente esquece. Eu sou paga. Minha aposentadoria, que é um lixo, mas ela é paga pelos impostos. A gente esquece disso, a gente acha que é dono de tudo. Não somos. E, por último, educação e ciência não são gastos, mas investimentos. E aqui, dedinho gordo, meu agradecimento à minha alma mater, Escola Paulista, da Unifesp, vocês do Rim, academia. Muito obrigada. Helena, eu queria só fazer um comentário assim. Eu vejo o Brasil com muito otimismo. Eu vejo assim, comparado com os países que estão em fase de desenvolvimento curto, como você mencionou, nós temos uma organização política do país bem estruturada, tem questões que vão ser resolvidas em cada uma das situações, mas toda cidade tem uma prefeitura, um programa de ajuda da família, uma Santa Casa, um correio. A estrutura do país é assim, muito bem arrumada. Tem uma comunicação de transporte também bem estruturada. Tem uma única religião, não tem conflito assim, sistemático dentro do país. É um país com a dimensão de 220 milhões de habitantes, com a dimensão territorial que tem, muito bem equacionado, assim. Lógico que tem entraves, mas isso é normal. Quando nós comparamos com a Coreia, eu vejo muita diferença. A Coreia só tem coreano, então tem muito menos diversidade e tem uma tradição já bem estabelecida dentro daquela cultura. Aqui a nossa cultura foi estabelecida com uma diversidade muito grande, é mais difícil de equacionar. Então, e até da ciência, isso é Brasil é 14º, tem uma produção de ciência que é metade da maioria dos países, mas é bastante razoável, considerando que a universidade no Brasil começou há 200 anos atrás. Então, eu vejo assim com bastante... E agora, com essa transformação da forma de fazer ciência, pode ser que isso venha ajudar bastante aqueles que ainda não chegaram lá no topo. Como você pensa? Eu concordo com tudo que você falou. Eu sou otimista, senão não continuava fazendo o que eu faço. Continuo acreditando, mas eu vejo que o jovem, de verdade, o jovem está não mais tão dedicado ao país. Houve uma mudança de comportamento. E a gente tem que fazer esse diagnóstico. Nós temos que mudar para que a gente está formando. Todo esse sistema existe. Ele não é perfeito, mas é melhor do que onde não tem. Realmente, quando a gente olha o resto dos demais países da América Latina, a gente está muito melhor. Isso não tem a menor dúvida. Mas o que me preocupa é a curva demográfica. A demografia, e todo mundo acha que o velho é um peso, porque ele vai precisar da aposentadoria. E se a gente não investir no jovem agora, e o jovem acreditar que dá para sair, nós vamos ter uma crise. Nós vamos fazer que nem o Japão, que mandou os velhos para outros lugares, porque no Japão eles estão tirando os velhos de Tóquio, oferecendo. Não por espaço ali, mas é o país com maior longevidade, né? 90, 100 anos. Nós aqui, a nossa curva caiu, nós estávamos subindo, 75 caiu para 73. É uma queda.
Então, eu fico preocupada com essas coisas, mas eu vejo, a minha esperança é motivar o jovem. A gente tem que achar essa fórmula, eu não sei como é, gostaria de saber. Eu, pessoalmente, considero que a mentoria ela é fundamental. Concordo. E para isso você tem que ter professor bem formado. Então, eu não sei onde que você começa esse investimento, onde que puxa onde você puxa essa ação, de onde você começa. Eu tenho até a impressão que tem que motivar mais os professores, que daí você consegue puxar os alunos. Eu concordo. Mas se você olhar, nos últimos anos, tem um paralelismo entre a falta de motivação dos professores e a dos estudantes. Mas fomos menosprezados. Educação para quê? Sabe? Foi muito triste. Não foi legal. Então, motivar de novo. É isso que eu acho. Eu estou animada. Eu tenho uma pergunta da Dulce. Oi, Dulce. Oi, Helena, desculpa, eu estou sem câmera, porque minha câmera está quebrada. Eu queria fazer uma pergunta no que concerne a pós-graduação. Qual a sua opinião em relação, por exemplo, aos open journals que dificultam muito ao pesquisador pagar, e uma outra questão, esse imbróglio, né, que virou o Qualis da CAPES, né, porque seria esses dois temas que eu gostaria de perguntar a você. Bom, o Open Journal, eu tenho participado de muitas reuniões dizendo que porque, na verdade, de graça nunca vamos ter, né? Então, é open, mas você paga para publicar, e paga muito. Helena, deixa eu só emendar uma coisa. Claro. Antes, quem ia ler o artigo que pagava, ele que pagava a revista. E agora ele é aberto, mas quem paga para publicar é quem fez o trabalho. Não é estranho? É isso que eu estou falando, sempre alguém tem que pagar a conta. E as publishers, olha aí o tamanho que está aí o Elsevier. Então, tem que achar um meio termo, porque a gente... o Brasil tem periódicos que muita gente sempre critica. Eu acho que é a coisa mais equalitária, equidade, com todas as universidades, porque depende se você está lá em cima, em Manaus, ou se você está aqui em São Paulo, você tem acesso à mesma informação. Isso é sociedade do conhecimento. Agora, o Open está ficando proibitivo. Principalmente, eu tive uma reunião com um grupo do exterior, onde eu mostrei, eles disseram, mas os grandes pagam. Eu falei, grandes de quanto vocês estão falando? Quando eu contei que um grande de um jovem no Brasil, no CNPq, é R$50 mil, que daria $10.000, para 3 anos as pessoas caíram de 4, porque não tem ideia. O pessoal pensa sempre no modelo deles. Então, e eles estão discutindo isso. Isso está segregando a ciência. Foi muito boa a tua pergunta, porque está acontecendo segregação. Eles e nós, porque vai ficar... E a FAPESP também não está querendo mais pagar os Open. Então, como é que a gente vai fazer? Porque a maioria, e não é todo o Open Journal que é nefasto, né? A revista não é boa. Mas a própria Science e Nature cobram, está certo? Então, agora, os periódicos CAPES, isso já é outra discussão. Eu vejo, particularmente, mas eu precisaria estudar isso com mais calma. Eu vejo da seguinte forma: se é para usar classificação, e já tem a classificação que é feita, inclusive por áreas, usar ela direto não precisa de qualis. É muito trabalho, isso eu estou falando sem me aprofundar de quando eu estudava. Eu acho que é um trabalho insano, é muito recurso, muito tempo que se gasta para reclassificar aquilo que o mundo já fez.
E daí fazer aberração, dizer, o mundo diz que isso não é relevante, mas eu acho que é. Eu, baseado no quê? Então, agora, tem qualquer mudança, eu sei porque as áreas, você acha que a gente vai poder continuar com aquelas 40 e tantas áreas do CNPq e na CAPES, quando o mundo está dizendo que tem que ser inter e transdisciplinar, e cada um quer a sua janelinha, quer ver a sua área explicitamente escrita. Então, é complicado. Eu sei que está tendo muita discussão, inclusive dentro da CAPES, quem assumiu a CAPES agora, inclusive era da academia, ela teve que se afastar, a Mercedes Bustamante, ela era minha vice-presidente para a região centro-oeste de Minas. Ela é muito boa e eu tenho grandes esperanças que ela faça uma grande discussão. Agora, eu vejo, Dulce, que se nós, pesquisadores, não abrirmos mão dos conceitos que nós vínhamos, o quais foi importante para chegar onde se chegou. Será que ele tem sentido continuar agora? Essa é a pergunta. E todas as áreas. Eu acho que a gente vai ter que ter uma grande discussão disso. Bom, Helena, eu queria te agradecer assim, muito, e lembrando assim, que essa é a primeira reunião do ano, quando nós estamos comemorando 25 anos. Então, nós estamos comemorando a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, o Hospital São Paulo, da onde todo esse programa se originou, o professor Oswaldo Ramos, que dá o nome à fundação, e trabalhou muito para o desenvolvimento da fundação, para o estabelecimento da fundação do Hospital do Rim, junto com o Dr. Horácio Eisen, vou citar só alguns nomes aqui, o Sérgio Stella, o Sérgio Draibe, o professor Arthur, que preside a fundação já há bastante tempo, o professor Nestor Schor, que cuidava bastante da disciplina e que é uma pessoa que faz muita falta para toda a universidade. E esse é um ano que nós vamos passar comemorando e continuar trabalhando. O número de transplantes assim, cresceu bastante no hospital, ele continua sendo o hospital que mais faz transplante do mundo por 20 anos, mais de 20 anos consecutivos. E agradecer a todos os funcionários, todas aquelas pessoas que participaram desse sucesso da instituição. Por isso que nós convidamos hoje você para iniciar esse ciclo de homenagens, esse ciclo de palestras, que envolve um pouco de ciência, um pouco de transplante, e que começou há 25 anos atrás, e sistematicamente nós estamos mantendo a estrutura como é, e como você disse mesmo, com bastante otimismo em relação ao Brasil, que tem bastante pessoas lutando para que as coisas se encaminhem da mesma forma, como nos países que têm mais recursos do que nós temos. Não. Recurso é relevante, mas eu acho que a garra é maior. Isso, e a garra, exatamente. Recurso e garra, que muita gente tem aqui no Brasil também. Então, agradecer a todos, cumprimentar a todas as pessoas que trabalham, que já trabalharam dentro da instituição. Nós estamos iniciando hoje esse processo de comemoração de 25 anos dessa instituição, que é um sucesso da Escola Paulista de Medicina, um sucesso do país, assim, como representante fora do país, que você tem bastante consideração e faz parte da história nossa aí. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço.